Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Nós estamos nesta fé nos 52 dias, esse portal que foi aberto para nós pelo Senhor, uma oportunidade, e que Ele derrama uma unção, um poder, que nos leva a desfrutar, a viver, né, milagres, restaurações, reconstruções, restituições de anos. Todo ano, nesta mesma época, nós realizamos os 52 dias, baseado nesse trabalho na fé de Neemias, que pegou uma situação de humilhação, de destruição, algo que estava lá parado por 120 anos. E ele, de uma forma assim inexplicável, é milagre mesmo, ele restaurou, com a ajuda de Deus, em 52 dias. Para muita gente, não tinha jeito. Aquilo não tinha saída. Aquilo era um caso perdido. Mas ele deixou registrado, essa história está aqui para mostrar para todos nós, que uma coisa pode até parecer não ter jeito. Mas quando você para buscar, você busca Deus. Quando você se coloca à disposição de Deus, você faz a sua parte, usa a fé, aquilo é mudado. Para tudo tem jeito. Lembra do filho da sunamita que morreu? Ela não deu aquilo como perdido. Ela pegou o menino, subiu com ele, colocou ele na cama do homem de Deus e foi em busca do homem de Deus. Ela não aceitou aquela situação como definitiva. Ela entendeu que se o Senhor tinha dado aquele filho para ela, não era para ela agora viver um desgosto daquele, uma perda daquela. E ela não viveu mesmo. Aquilo foi mudado, ela viveu uma restituição. O menino voltou à vida. Foi completamente mudado. Então, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos crer no Deus que não mudou. Minha gente, nós mudamos, mas Deus não muda. Ele é o Senhor. Ele pode fazer todas as coisas. Nós podemos mudar situações. Eu não sei o que você está vivendo, mas você pode mudar isto. Você pode. Isso aí pode ser mudado pela fé. Se você usar a sua fé, isso vai ser transformado. Hoje o clamor na quinta de guerra, dos 52 dias, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30, em todos os nossos templos. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Olha o que diz aqui, em Êxodo 15, vamos ler do 22 em diante. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar, não faça isso, a Moisés, dizendo que beberemos. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa.
Em mar o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção, você tem dado atenção? Ao Senhor, se vocês derem atenção ao Senhor, se vocês derem atenção ao Senhor, as pessoas dão atenção a muitas coisas, né? É por isso que elas vivem gemendo. Porque quando nós damos atenção ao Senhor, as coisas são transformadas. E o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não, trarei sobre vocês nenhuma das desgraças que eu trouxe sobre os egípcios. E hoje o Egito simboliza o mundo. Pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Muito forte. Olha isso aqui. Nós somos testados. São testes. Eu ainda falava esses dias sobre Ezequias, que recebeu a notícia, já estando doente, uma notícia pior, de que ele ia morrer. Aquilo era um teste. E ele passou muito bem no teste. E aquilo só serviu, como ele mesmo disse, aquilo foi para o meu benefício. Ele saiu muito melhor, ele viveu muitos milagres depois daquilo. Também, ontem eu falava sobre Elias e a pequena nuvem. Ele foi testado. Só na 7ª vez, após tanta perseverança, que chegou, o rapaz deu a notícia de que ele estava vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, uma coisa pequena, um teste mesmo, sabe? Você crê? Ele creu, e aquela pequena nuvem se transformou numa chuva pesada, como ele havia declarado. Aqui, um teste, nós somos testados. Caminharam 3 dias, nada de água. E quando encontraram, água ruim, não dava para beber. O que começaram a fazer? Reclamar. É o que muita gente faz. Não faça isso. Isso atrasa a sua vida. É um teste. Você luta, e a hora que você encontra algo, não é bom. Mas isso ficou registrado. E isso aconteceu para nos ensinar. É um testemunho para nós. Aqui tem uma mensagem muito forte. Aquilo foi mudado. Você encontra algo que para você é ruim. Aqui era ruim mesmo, as águas eram ruins, eles não podiam beber daquelas águas. Mas o Senhor nos leva para situações para nós usarmos a fé, para vivermos milagres, para experimentarmos do seu poder. É isso que ele faz. Ele os levou para lá, porque você vê que depois ele levou para um lugar maravilhoso, para Elim. 12 fontes e palmeiras. Ele não podia já ter levado para lá? Ele podia, mas não é assim que Deus trabalha. Deus nos experimenta. Deus trabalha a nossa fé. Deus nos leva a crescer. Deus nos move para isso. Ele quer que cada um haja fé e experimente coisas grandiosas nele. Como é que a minha fé vai crescer se eu não experimentar? E como é que eu vou experimentar? Usando a minha fé em situações difíceis. Então, talvez você está aí, igual o povo aqui. Você esperou, caminhou em busca de algo, agora o que encontrou não é bom. Mas o que aconteceu? A fé, Moisés usou a fé naquela água. E a água se tornou boa.
E aquele lugar se tornou um lugar de bênção. Porque não só a água se tornou boa para beber. E água é bênção. Não só a sede foi saciada, como naquele lugar eles viveram experiências, eles viveram a glória de Deus. O Senhor deu leis para eles. O Senhor falou com eles algo que serve para mim e para você. O que o Senhor falou? Todas as doenças as desgraças que os egípcios viveram, eu não vou trazer sobre vocês, se vocês me obedecerem. O que isso quer dizer? O Egito simboliza o mundo. Então o mundo está vivendo doenças, pragas, crise, todo tipo de coisa terrível, difícil. E qual é a promessa? O que o mundo está vivendo, o povo do Senhor, os crentes, os salvos, não tem que viver. Nós podemos até entrar numa situação difícil, mas nós saímos. As águas não eram boas, mas se tornaram boas. Nós podemos até, situações podem até difíceis virem até nós, mas elas são mudadas. Mas elas não foram mudadas no Egito. Os egípcios passaram, gemeram. Mas não é para acontecer o mesmo com o povo de Deus. O Senhor disse isso. Olha aqui, ó. Não trarei sobre vocês nenhuma das desgraças que trouxe sobre os egípcios. Se vocês me obedecerem, o que o mundo está vivendo, você não vai viver. E se alguma coisa chegar até você, você vai vencer. Essa é a promessa. Que nós vamos vencer. Essa é a promessa. E depois Deus levou eles para Elim, onde tinha 12 fontes, está lá, ó, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Deus está sempre trabalhando para nos levar para um lugar melhor, não é de glória em glória? E Mara parecia que era a derrota, mas não foi. Andamos e agora, olha aí, não chegamos a lugar nenhum. Porque as águas não são boas. Esse lugar não é bom. Estamos perdidos? Não. Viveram um grande milagre. O que parecia que seria uma tragédia, a pior coisa do mundo, se tornou um lugar maravilhoso, um lugar de bênçãos, um lugar de milagres. Eles viveram milagres naquele lugar. Vamos, Deus está te mandando uma mensagem. Todos nós queremos ir direto para Elim, mas Deus sempre nos faz passar por Mara primeiro. Depois Ele nos leva para Elim. Primeiro você passa por Mara. Primeiro você usa a fé numa coisa que você estava procurando, você precisava, mas agora não é boa. Eles precisavam de água, encontraram água, mas não era boa para beber. Mas a fé foi colocada, foi lançada nas águas, e as águas se tornaram boas. E ali, naquele lugar, que parecia o pior lugar do mundo, foi o melhor lugar. E ficou registrado para mostrar para nós que às vezes uma coisa que parece ser a pior coisa do mundo se torna a melhor coisa do mundo. Eu amo isso. Gente, Deus tem um jeito de trabalhar incrível. A forma de Deus trabalhar, eu sempre me encanto. Por isso que nós amamos tanto a Deus, porque Ele é surpreendente. Às vezes uma coisa chega na nossa vida e parece que é a pior coisa do mundo. A pior coisa que poderia ter acontecido. E se torna a melhor bênção, uma grande experiência, um grande milagre, um testemunho. De repente, ó, nós testemunhando sobre as águas de Mara. Então, quero testemunhar que eu lutei, sabe? Nós andamos no deserto. E aí nós chegamos num lugar e a gente viu que tinha água, mas a água não era boa. E agora?
o que fazer. E aí nós começamos, sabe, eu confesso, comecei a reclamar mesmo, a me queixar, sabe. Mas aí nós usamos a fé, e aí nós vivemos um milagre. E lá Deus se manifestou tanto, fez tantas promessas, e sabe, Ele prometeu que o mundo está vivendo, eu não tenho que viver, Ele não vai deixar eu passar. Ele vai me libertar. E depois, Ele me levou para um outro lugar, e eu estou vivendo assim o sonho da minha vida. Ah, Deus só tem feito milagres na minha vida. Eu tenho vivido de glória em glória. Está vendo? Já testemunhei. Já fiz seu testemunho. Porque é assim que acontece sempre na vida dos que creem no Senhor. E é o que vai acontecer na sua vida. E você, essa dor, esse problema, essa situação, com certeza vai se tornar o seu testemunho. E você, hoje, talvez está igual a Israel. Chegou nas águas de Mara. E já está vendo isso como fim. Israel começou a murmurar. É o fim, porque eu lutei tanto, eu esperei tanto para isso. Eu caminhei tanto para agora isso. E não sei o quê. E olha aí. Mas aquilo se tornou uma grande bênção. Quando eles agiram a fé, Deus está mandando você agir a fé. Usa a sua fé nisso, porque isso vai ser transformado. O que parece a pior coisa vai se tornar a melhor coisa. E daí Deus vai te levar para algo melhor. Então, usa a sua fé, porque Deus não errou. Deus não errou em levá-los para as águas de Mara. Deus não errou em te colocar onde você está. Talvez você está igual a Israel. Deus errou. Deus falhou. Não era isso que eu queria. Não era o que eu esperava. Você vai ver que isso vai se tornar uma grande bênção. E daí Deus vai te levar para algo maior. Passa pelas águas de Mara, usa sua fé, viva tudo que Deus quer que você viva aí, depois Ele vai te levar para algo maior. Exatamente isso. Daí você vai para Elim, mas primeiro você tem que viver as experiências de Mara. Aprenda a confiar no Senhor. Para de viver por vista. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Para de ceder para suas emoções. Para de sofrer por antecipação. Para de tirar conclusões precipitadas. Para de começar a falar pelos cotovelos. Para. Confia no trabalhar de Deus. Deus merece toda a sua confiança, deposita a sua confiança nele. Deus é um Deus de credibilidade, Ele nunca falhou. Ele começou uma boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Ele sabe o que faz, Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Ele sabe. Aprenda a confiar em Deus. O que parecia a pior coisa se tornou numa bênção. E depois viveram ainda bênçãos maiores. Confie em Deus. E para de ficar temendo as notícias, os acontecimentos. E você talvez fique aí ouvindo, está acontecendo isso no mundo, isso no país. Para com isso. Você está debaixo do sangue do Senhor. Há uma proteção sobre você. O que está acontecendo lá fora não tem que atingir você. E se você crer, não vai atingir. Ainda que alguma coisa chegue, você tem o poder para vencer. Confia em Deus. Não fala como as pessoas que não andam com Deus e que não creem em Deus. Ande por fé, fale por fé, faça declarações por fé. Usa a fé naquilo que hoje parece perdido. Lança sua fé naquilo que representa as águas de Mara. Usa a sua fé. E Deus vai te dar vitória. Essa situação foi mudada e a sua situação vai ser mudada. Da mesma maneira
que eles viveram milagres em Mara. Você vai viver milagres nessa situação aí, que parece que é tudo amargo, tudo difícil. Parece que está tudo errado. Não está. Deus sabe o que faz. Isso vai se transformar numa grande vitória. Isso vai ser mudado, vai ser transformado numa grande bênção. Uma grande bênção para você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está conosco, que o Senhor ama. E o Senhor está mandando uma mensagem muito forte. E que essa pessoa, Senhor, possa ver de forma diferente agora. Ela talvez estava cega pelo medo, pela incredulidade, cega em função de tantos pensamentos negativos. Ela se envolveu com a situação e só pegou o lado negativo e acreditou que isso ia ficar assim mesmo, igual Israel. Caminharam 3 dias, chegaram, as águas não eram boas para beber, agora começaram a reclamar como que nada de diferente fosse acontecer. Mas, na verdade, o Senhor queria que eles vivessem aquele milagre, aquela experiência. Passa do teu sangue sobre cada um. Renova as forças, dá visão. Que essa pessoa se levante com força agora e decida agir a fé. Porque isso que parece que é uma coisa ruim, até vai ser mudado. E vai se transformar numa bênção para ela. Que ela use a fé, porque o Senhor levou ela para aí. E o Senhor colocou ela numa situação para ela viver um grande milagre. É milagre que ela vai viver e ela vai testemunhar. Então que ela veja de forma diferente. Que ela agradeça ao Senhor pela oportunidade, porque ela vai viver milagres. E daí o Senhor vai levá-la para algo maior. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu peço curas e libertações. Que pessoas sejam libertas e fortalecidas, que portas sejam abertas, salva as famílias, levanta essa pessoa que se sente abatida, cura as feridas. Eu repreendo todo o espírito da tristeza, da depressão, da angústia, essa perturbação mental, essa opressão que veio sobre ela. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço força, eu peço coragem, eu peço visão, eu peço fortalecimento, que ela tenha força para orar, para jejuar, para buscar, que ela permaneça no propósito, que ela busque o Senhor com força, que ela creia que seja lá o que for, vai ser mudado. Vai ser mudado. Como as águas de Mara se tornaram boas para beber, essa situação vai se tornar muito boa na vida dela. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, responda às orações. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado. Essas pessoas fiéis que têm semeado no programa. Que são mantenedoras, dizimistas e ofertantes, prospera, derrama abundância de bênçãos. Honra a fé dessa pessoa e mostra, meu Deus, que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a sua vontade e o que não faz, na vida daquele que é um dizimista, um ofertante, é aquele que semeia no teu reino. Mostra para ela a diferença. E levanta mais semeadores. Porque tem muitas pessoas que o devorador tem tido poder sobre elas porque elas não são obedientes. Elas rejeitam as leis espirituais. Não são dizimistas, não são ofertantes. Levanta mais semeadores. Desperta essa pessoa que tem sido tão abençoada pelo programa. Que ela dê esse passo de fé. Ela vai viver algo extraordinário. Eu tenho certeza que ela vai ter a comprovação de que faz diferença.
Se ela decidir dar espaço de fé e semear, ela vai ver a diferença e ela vai testemunhar. Onde os programas estiverem chegando, que vidas estejam sendo renovadas, fortalecidas, abençoadas, curadas, que a visão seja, meu Deus, completamente renovada, que ela veja as coisas, a vida, a situação que ela está vivendo com um outro olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém? Graças a Deus, amém? O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias e o clamor dos 52 dias. Se você está nesta fé, não quebre, permaneça firme, esteja entre nós, lute. São 52 dias de milagres. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Lembre-se, você não está sozinho. Tem Jesus e é nós, que podemos e queremos muito ajudar você. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa, saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute, é para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.